a função crescente e função decrescente. Vamos comparar os gráficos das funções f e g, dadas por f de x é igual a x mais 2 e g, que é igual a menos 2 mais 1. Na primeira, f de x, que é x mais 2, para construir um gráfico, a gente tem que fazer a tabela e da tabela marcar os pontos. Então, vamos lá. Substituir. Quando x for menos 1 mais 2, 1. Quando x for 0, 0 mais 2, 2. Quando x for 1, 1 mais 2, 3. Quando x for 2, 2 mais 2, 4 e assim por diante. Agora, a gente vai demarcar no gráfico. Ó, quando x for menos 1, meu y deu quem? 1. Foi onde marcou aqui. Quando o meu x foi 0, meu y deu quem? 2. Marquei aqui em cima. Quando meu x for 1, foi 1. Meu y foi 3. Quando meu x for 2, 4. Quando foi 3, 5. Quando foi 4, 6. Isso mostra que a função que estava cá embaixo, ela cresceu. Então, quando acontece isso, nós chamamos dela de uma função crescente. Na próxima alternativa, ele deu g de x é igual a menos 2x mais 1. Então, a gente vai passar a substituir. Quando x for menos 3, vai ficar menos 2 vezes menos 3. Menos com menos mais, 2 vezes 3, 6. 6 mais 1, 7. A mesma coisa. Menos com menos, mais 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. Menos 1, menos com menos, mais 2 vezes 1, 2, com 1, 3. Quando for 0, menos 2 vezes 0, 0, mais 1, 1. Menos 2x, menos 2 vezes 1, menos com mais menos, vai ficar menos 2 mais 1, menos 1. E menos 2 vezes mais 2, menos com menos mais, 2 vezes 2, 4, então vai ficar menos 4, mais 1, menos 3. Então, na hora de marcar o gráfico, quando o meu x foi menos 3, meu y foi 7, ó, menos 3 e aqui 7. A gente marcou aqui o pontinho. Quando foi menos 2, meu y foi 5. Quando foi menos 1, 3. Quando o meu x foi 0, o y foi 1. Aqui, ó. Nesse eixo, ó, quando foi 0, não tem valor de x, mas tem o valor de y. Quando foi 1, foi menos 1. E quando foi 2, foi menos 3. O que aconteceu com essa função? Ela foi diminuindo, ela foi decrescendo. Então, ela é chamada de decrescente. Na função f de x, o coeficiente a é positivo, que é a de cima. Quem acompanha? Ó, nós não temos delimitado por f de x é igual a ax mais b. O a, naquele caso, foi positivo. Aumentando os valores de x correspondentes de fx, também aumenta, quer dizer que eles vão somar. Então, dizemos que essa função é crescente. Agora, quando o meu a for negativo, ela vai ser uma função decrescente. Então, dizemos que a função afim dada por f de ax mais b com a diferente de zero. Por que diferente de zero? Se não existir a, ela vai ser uma função constante. É chamado de decrescente quando a for maior, de decrescente quando a for menor. Normalmente eu digo quando a for positivo, ela é crescente, quando a for negativa, ela é decrescente.
interseção com os eixos x e y. Vimos que um gráfico de uma função afim é uma reta não perpendicular ao eixo x, ou seja, é uma reta concorrente ao eixo y. Perpendicular quando forma um ângulo de 90 graus. De modo que o gráfico de uma função afim cruza o eixo x no ponto em que x for igual a zero. Ela cruza aqui no eixo y quando o meu x for zero. Só tem um valor de y, tá vendo? Não tem valor de x nesse ponto. Eu cruzo quando o eixo x, quando cruzo no ponto do eixo x, quando o meu y for zero. Aqui não tem valor para y. Tá vendo? Aqui ele também mostra a mesma coisa. Quando aqui o x for zero e aqui quando o y for zero. No caso de uma função linear, o gráfico cruza os eixos no ponto 0, 0. Foi dito na explicação de função linear, que ela sempre vai cruzar os pontos. Ela sempre vai passar pelos pontos 0, 0, que é a origem, a gente chama de origem. Ele pede para vocês observarem essas funções, f de x é igual a 2x mais 4. Nesse gráfico, esse daqui é o gráfico, foi feita a tabela e montado o gráfico. Aqui é a mesma coisa, só 3x. Quando a gente só tem o valor de a, ela é chamada de função o quê? Linear, que ela vai passar pelo eixo 0, 0. E a gente tem uma outra função onde a é negativa, ela vai ser o quê? Decrescente. Nesse gráfico, podemos perceber que a ordenada do ponto em que a reta cruza o eixo y é igual ao coeficiente b. Tá vendo aqui? Aqui eu não tenho valor de x, mas tenho valor. Então, ela fica assim, 0 e 4. Se vocês forem reparar aqui, é o valor b, que é o 4, onde ela vai passar pelo y. Da função, que é chamada de termo independente. Então, temos as coordenadas 0b, que 0b, 0 e o valor de b. O gráfico de uma função afim cruza o eixo y no ponto de coordenadas 0b. Aqui, se você for olhar, cadê o b? Quem é o b? Não tem, ele é 0. Então, foi onde ele passou, 0, 0. E aqui é o 5. Olha aqui, não tem valor nenhum para y e ele passa no 5, que é o valor do nosso termo independente. Na página 115, a gente fala sobre o zero de uma função afim. A abscissa do ponto em que o gráfico da função cruza o eixo x é chamado de zero da função. Para determinar o zero de uma função afim, basta resolver a equação. Vocês vão igualar essa equação a zero. Então, ele mostra aqui, f de x é igual a 2x mais 4. A gente vai transformar o f de x em zero e vai resolver como se fosse uma equação comum. Assim, o zero da função é x igual a menos 2. Isso quer dizer que, nesse caso, ele não tem o valor de quem? Não tem o valor de y. Y, nesse caso, vai ser zero, é onde passa, onde intercepta no eixo x. Na próxima, ele iguala a função a zero. Ele transforma, g de x vai ser zero. Zero é igual a 3x. O 3 passa dividindo, como não existe divisão de zero por alguma coisa, o x vai ser zero. E na próxima, menos 3x mais 5 igualou a zero. O 5 está positivo, passa negativo. O 3 vai passar, que estava multiplicando, vai passar dividindo. Foi feita a multiplicação por menos 1. E a gente tem como resultado 5 terços. Então, o que a gente fez? A gente acabou de achar os zeros da função, certo?
Nos exercícios, tá aqui, ó, a imagem representa o boleto bancário para o pagamento do aluguel do apartamento que Alex mora. Tá a data de vencimento, o valor do documento e após o vencimento, o valor que vai ser cobrado. Considerando que Alex atrase pelo menos um dia de aluguel, escreva a lei da função que representa o valor a pagar do aluguel de acordo com a quantidade de dias de atraso. A gente sabe que a cada dia de atraso, ele vai pagar um determinado valor. Aí, no caso, é esse valor multiplicado pelo valor do aluguel, como eu estava falando, vai ser o valor de 2% de 750 multiplicado pelo valor do aluguel, se no caso foi um dia, né, vai ser 2%, mais R$2 por dia. Então, 2% de 750 vai dar R$1,02 vezes 750, mais os R$2 por dia. Se for um dia só, vocês vão fazer essa conta, mais um dia. Se for 2, e assim por diante. Aí vocês vão determinar se essa função, se essa lei vai determinar uma função crescente ou decrescente e vai justificar a resposta. Nas próximas questões, na página 116, para classificar em crescente ou decrescente, tranquilo. E ele pede para vocês fazerem o quê? Determinar o zero de cada função. E na letra B, qual o valor de y em cada uma dessas funções quando x for zero? Então, o valor de y quando x for zero é onde vai interceptar. Por exemplo, no gráfico 1, onde interceptou? 1. E como que você vai achar o zero? O zero é onde intercepta no eixo x. Onde intercepta no eixo x? Menos 1/3. Entendeu? Então, vocês vão fazer assim para as outras questões. Na terceira questão, vocês vão ler, determinar a lei da função. Na quarta função, eles vão te dar pares ordenados, vão querer que vocês esbocem um gráfico e determinem se são crescente ou decrescente. Quinta questão, interpretação e lei da função, tá? Essa é a página 117.